Fica fácil hoje conduzir a reflexão, porque o próprio Jesus já explicou o Evangelho, né? Os discípulos foram ao encontro dele quando ele estava em casa. Senhor, explica-nos a parábola do joio. E aí Jesus foi dizendo aquilo que nós já ouvimos. Quem tem ouvidos, ouça. Então eu vou sentar e a gente fica uns minutinhos em silêncio. Mas eu tive uma curiosidade e eu quero partilhá-la com vocês. Pode não fazer sentido, mas vocês vão construindo o sentido, para mim faz. Já viram um pedreiro, como ele constrói uma casa e as paredes, e como é planejado? E observem essa igreja, vocês conseguem ver os tijolos da igreja? Não conseguem, não é verdade? Só que contudo, o pedreiro que porventura trabalhou aqui, ou quando foi feito em mutirão, esse pedreiro, ele pegava 10 tijolos de uma vez só, colocava massa neles e assentava em cima da parede? Ele fazia desse jeito? Não, ele pegava tijolo por tijolo. Porque se ele tivesse pegado de 10 em 10 tijolos, talvez nós teríamos algum risco de ficar aqui dentro agora. Mas olha que interessante, ele fez isso tijolo por tijolo. E para fazer isso tem que ter paciência, não é verdade? Tem que ter força, tem que ter persistência. E no final das contas, todo esse trabalho nem aparece quando a gente vê a parede pronta. Guarda isso. Outro exemplo. A diferença entre um mosquito e uma tartaruga, já perceberam? Segundo a biologia, o mosquito vive um dia. Só que ele é super rápido, né? Pela casa, você vai tentar matar um mosquito quando ele está te incomodando, você não consegue pegar ele, ele é rapidinho, não é? E uma tartaruga ao contrário, ela vive 300 anos, e ela é devagar, paciente, ela vai fazendo tudo com muita calma, assim, só se ela escorregar, ela vai um pouquinho mais rápido, não é verdade? E hoje, a mensagem do Evangelho fala de paciência, mas também fala do reino de Deus, e também fala das coisas pequenas. Então, paciência, que o reino de Deus se manifesta nas coisas pequenas. E aí eu me lembrei de uma história. Um funcionário de uma dessas grandes empresas multinacionais, um pai de família, tinha filhos, ele trabalhava, tinha o seu horário, talvez tinha que chegar lá pelas 8 horas no trabalho, mas antes disso, ele já tinha uma rotina. Ele acordava num determinado horário, mas antes de ter acordado, quando ele foi dormir à noite, ele já deixou tudo organizadinho. A roupa das crianças, ele já deixou preparadinho lá na cozinha o que eles iam comer no café da manhã, as lancheiras da criança, já deixou tudo organizadinho também. E aí, eles acordavam todos os dias no mesmo horário. Ele tinha a tarefa de levar as crianças na escola, a esposa ia para o trabalho direto. E aí, aquele pai saía com um tempo favorável de chegar lá para entregar as crianças na escola, contando com o risco de que pudesse ter trânsito. Mas ele acordava cedo, estava tudo preparadinho, ele pegava o carro, ia, e ele era sempre o primeiro a chegar na empresa. E lá na empresa tinha um estacionamento enorme assim, e ele fazia questão de deixar o carro na última vaga, a mais distante da porta, para chegar no ambiente de trabalho. E isso ele fazia constantemente, todas as vezes ele fazia isso, já era parte da rotina dele. Certa vez um colega dele chegou bem próximo do horário, estacionou o carro bem perto da porta, e viu o amigo atravessando o estacionamento todo. Ele perguntou: mas meu amigo, você chega aqui com um tempo favorável, você tem todas as vagas do estacionamento para escolher, e você escolhe a última, para vir caminhando até a porta? E aí ele falou assim: sim, eu me organizo para chegar antes no trabalho, por isso que eu tenho mais liberdade para fazer várias escolhas, porque todos os lugares estão vazios. Eu tenho mais liberdade. A gente não tem liberdade quando tem uma escolha só tem aquela vaga, você é obrigado a colocar ali, você não tem que escolher, não precisa escolher, é fácil, é só colocar o carro ali.
E ele então, com muita paciência, com calma, tendo uma rotina, planejando-se, ele chegava, então ele tinha toda... E ele podia escolher entre a última e a primeira. E aí o colega dele falou assim, não, mas tu é bobo, para que eu ficar andando tanto tempo e assim por diante? E ele pegou e disse para o colega, veja só, como eu consigo viver a minha vida desse jeito, eu quero que com a minha vida também, eu possa facilitar a vida dos outros. Porque pode acontecer de que um dos meus outros colegas, não você no caso, porque você já está aqui, mas os outros, que nesse dia vão chegar hoje no trabalho, pode ser que uma das suas crianças tenha de noite dormido mal, e ele teve que antes passar na farmácia para comprar um remedinho antes de ir para a escola, e não vai conseguir chegar bem no horário do trabalho. Pode ser que ainda ele tenha que pegar um congestionamento, e ele vai chegar muito perto da hora do trabalho. Então, é muito mais favorável que a vaga lá perto da porta esteja livre para ele chegar. Esse era o raciocínio desse senhor que trabalha nessa empresa. Mas é muito difícil a gente ir por essa lógica hoje, né? A gente quer parar com o Uber, né? Bem na frente da porta do shopping, e que os outros esperem, não é verdade? Até tem uma plaquinha, e aí não tem plaquinha de estacionamento. Talvez quantos de vocês hoje já vivenciaram isso? E nada contra aqueles que são motoristas. Eu digo que eu tenho que lutar também contra esse risco de a gente querer viver uma vida acelerada, não é verdade? Em cima da hora sempre. Então esse é o grande desafio hoje para nós, da nossa humanidade. E a gente é potencializado a todo momento. É o celular que está travando ali porque está cheio de fotos e ele tem que funcionar para a gente mandar uma mensagem. Quando a gente escreve ali no teclado do celular e aí ele não coloca um A, coloca um B, a gente já se incomoda porque tem que apagar toda a mensagem, porque lá você viu que tem um erro. E a gente a todo momento é acelerado, nós somos acelerados. De algum modo, não posso julgar, alguns de nós já conseguem viver uma vida mais calma, mais tranquila, com o tempo, com a possibilidade de fazer escolhas. E essa experiência que eu estou falando, está dentro dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Ele diz que a paciência, ela lhe ajuda a fazer um discernimento, e com um discernimento, boas escolhas. E boas escolhas nos fazem encontrar o sentido da nossa vida, a felicidade. Boas escolhas nos fazem muitas vezes ter paciência conosco mesmos, quando nós não temos suficientemente, né, a calma necessária para a gente poder viver determinados valores. E se nós observarmos hoje os exemplos que Jesus deixou nas parábolas do Evangelho, quando ele na primeira parábola fala de uma plantação, ele está usando exemplos agrícolas, vocês observaram, e também exemplos de dentro da casa, porque tem o fermento, tem o pão, tem a massa, mas de algum modo parece que há uma relação entre as três parábolas. As três parábolas falam do reino de Deus. E aí, num primeiro instante, nós poderíamos até perceber que este agricultor foi um agricultor displicente, que não cuidou as sementes que tinha, mas pelo contrário, o texto diz, foi semeado boa semente. O reino de Deus é uma boa semente que está no meio de nós. Mas o agricultor, quando os empregados vieram perguntar, mas como que apareceu o joio? O agricultor sabe, foi o inimigo, foi o invejoso, orgulhoso, que durante a noite, na escuridão, foi lá e semeou o joio no meio do trigo. E aí, os empregados com pressa, né? Nós precisamos ver essa plantação render bastante. Vamos agora, nesse instante que nós já estamos observando onde está o joio, vamos tirar o joio e vamos fazer isso produzir. Eles com uma pressa de querer ver tudo limpinho,
tirar toda aquelas tiririca no meio da brita. Talvez algum de vocês já fizeram isso, né? Aí eles queriam fazer isso, mas o agricultor experiente, ele disse assim: o trigo e o joio, quando eles estão nascendo, eles são muito parecidos. São muito parecidos. Então um agricultor disse que tentando tirar o mal, você acaba levando o bem junto. Deixa os dois crescerem, porque quando aparecer os frutos, aí vai aparecer o fruto do trigo, que é o bem, e o fruto do joio, que não serve para nada, só para palha. Quer dizer, hoje em dia se usa, né, o tal do azevém, para cuidar dos pastos, tem até uma finalidade, mas dentro do contexto, é esse embate entre o bem e o mal, entre os valores do reino de Deus, e talvez o diabo, o demônio que semeia a discórdia, a divisão, a intolerância, a violência, no meio de nós. É o reino de Deus. Mas veja só a sabedoria do agricultor: deixa crescer, nós vamos ver os frutos, e no fim, será a grande colheita. E ali o joio será arrancado e queimado, e o trigo será transformado. Então, é muito interessante nós percebermos o reino de Deus como aquela grama que está ali na frente do jardim, crescendo agora, independente do que nós podemos ou não fazer pela grama, ela está crescendo, não está? Aquelas árvores que estão aqui estão crescendo. Então, aí que entra a leitura do livro da sabedoria, das coisas ocultas, que só com muita paciência, com muita oração, com muita contemplação, a gente vai perceber a manifestação do reino de Deus. E se na natureza acontece assim, acontece também na sua vida. Acontece quando a gente está lá no processo de catequese, da evangelização. Às vezes nós catequistas vamos pouco a pouco, semana por semana, trazendo uma mensagem, um texto, um desenho, e ali vai acontecendo o processo, e vai acontecendo na vida de todos nós, seja adultos, crianças, ao longo da vida, muitas sementes boas, Deus semeou dentro do nosso coração, da nossa consciência, das nossas experiências, da nossa família, do lugar onde a gente está trabalhando. Estou raciocinando mais rápido do que eu estou falando, aí a gente começa até a gaguejar. E aí veja só, quando ele fala de que o reino de Deus é como um grão de mostarda, dentro da cultura judaica, o grão de mostarda era uma peste. E aí os judeus estão totalmente confundidos, porque o reino de Deus deveria ser um cedro, deveria ser uma araucária, deveria ser uma árvore, uma figueira enorme. E aí Jesus fala que é uma árvore, que é uma mostarda. E quando falava de mostarda, na cabeça do judeu, era praga. Uma árvore de mostarda é tipo uma praga. E aí então eles não estão compreendendo como é que Jesus está falando do reino de Deus e está usando uma árvore de mostarda. E uma árvore de mostarda é uma sementinha pequenininha, só que ela dá uma árvore de mais ou menos 3 metros de altura. Só que qual é o segredo que está na árvore de mostarda? É de que quando planta uma, enche o terreno onde está, porque vai caindo aquelas sementinhas e vai enchendo o terreno. Assim é o reino de Deus, assim é o reino de Deus. Ele pode ser algo rejeitado, né? Porque falar de perdão, falar de amor hoje, falar de partilha, de diálogo, pode ser coisas que talvez é do século passado, mas continua valendo. Mas essas sementinhas estão aí pelo meio, e estas que muitas vezes resolvem os nossos conflitos interiores, os nossos conflitos com as pessoas que estão ao nosso redor. Então essas sementinhas é como um grãozinho de mostarda, ele vai crescendo, ele vai sendo aconchegante, porque até os pássaros ali fazem os seus ninhos. E por fim, a última parábola fala de fermento. O fermento era algo impuro na época de Jesus, era algo impuro, porque eles comiam o pão sem fermento.
Porque eles não compreendiam o que acontecia com o fermento. Como é que o fermento leveda a massa? É alguma coisa com nitrogênio que ele solta, que não sei, eu não sei explicar isso não. Mas ele era um mistério. E segundo o Evangelho, é muita massa, 3 porções de trigo. É bastante que ele faz crescer. Então, ele compara o reino de Deus como um grãozinho de mostarda, como trigo e também como fermento. Então, o fermento, ele faz crescer, mas quando você come um pão, você sente o gosto do fermento? Quando é mal feito, sim, né? Mas quando é bem feito, você sente o gosto do pão, e o fermento desaparece. O sal, você sente o sabor, mas ele desaparece. O tijolo, ele constrói as paredes altas, mas ele acaba desaparecendo. Então o reino de Deus está aqui, escondido no meio de nós, nas tuas boas ações, nas tuas palavras. O reino de Deus está aqui, pequenininho, pequenos gestos, como os dos enfermeiros agora nos hospitais, nos bombeiros atentos aos números que nós ligamos quando precisamos, aos policiais, aos vigilantes, os vigilantes que estão por aí, mas também aqueles religiosas e religiosos aqui muito perto no Carmelo, que talvez estão lá em oração pela humanidade, ou no mosteiro beneditino ali em Mandirituba, ou lá no Rio Negrinho fazendo as orações nesse momento, ou alguma pessoa idosa que não pode vir na missa, mas está lá assistindo e acompanhando o terço nos canais de televisão. Ali o reino de Deus vai acontecendo. Quando talvez ali na rua acontece um conflito entre 2 pessoas no trânsito, pode vir até um terceiro não querendo se meter, mas tentando ajudar um, tentando ajudar outro, e para que eles não entrem em conflito. E assim, quantas experiências nós poderíamos trazer, e talvez quantas está passando agora pela sua cabeça nesse momento. É o reino de Deus no meio de nós, como aquele homem que, chegando no estacionamento do trabalho, queria fazer a vida das outras pessoas melhor. No instante de silêncio, aproveita para rezar.